Capítulo 12. A incoerência da fé. Sobre o fato de um mundo ainda ser maiormente religioso e mesmo assim perverso, deixe-me tecer alguns comentários breves sobre o cristianismo, que é a fé que professo. Acho muito interessante, para usar um eufemismo, a postura incoerente de muitos cristãos neste século em que vivemos. Por que expor aqui esse tipo de análise? Por dois motivos. Primeiro porque pela minha experiência com pessoas não religiosas, o que observei na maioria dos contextos que vivi foi que minha fé foi respeitada por colegas que não participavam dela. Sei que esta não é a experiência de todos. Há muitos religiosos hostilizados por descrentes e vice-versa. Talvez eu tenha tido mais sorte que alguns, não sei, mas o fato é que não me recordo de nenhuma vez em que fui chacoteado por tomar suco de laranja enquanto meus colegas tomavam cerveja. Eles pareciam conviver bem com minha abstinência alcoólica. Havia uma coisa, porém, que eles não suportavam, e diversas vezes comentavam comigo, o assunto da incoerência. Tudo bem que o fulano sabatista não possa se reunir no sábado para fazer o trabalho de grupo, por causa da religião dele. A gente muda para outro dia, mas encontrar o mesmo fulano sexta-feira à noite numa balada agarrando uma menina, isso não dá para entender. Isso é muito sério e talvez seja um grande motivo para muitos não quererem saber de igreja. Percebi que em muitas instâncias, nós, cristãos, não seremos criticados por aquilo que cremos, mas por aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Para ser muito honesto com você, tenho cá meus receios de que os religiosos se tornem o maior argumento de muitos para não quererem saber de Deus. Se Jesus é como você, ironizou um descrente, prefiro tocar na banda do anticristo. A segunda razão por que faço essa análise é para que você veja que o cristianismo, pelo menos como entendo da Bíblia, admite e incentiva uma autocrítica. Não somos alienados. Relembro aqui o que disse nos primeiros capítulos quando abrimos o diálogo neste livro. Não se trata de um texto acusatório. É, repito, uma autocrítica que faço e convido você a pensar nela comigo. Se sentir melhor assim, digo aos que não são religiosos, imagine que estou pensando em voz alta e permitindo que você ouça. Ou, quem sabe, desabafando com um amigo. Para os religiosos que me leem, entendam que não estou fazendo nada além de colocar em prática o próprio método bíblico. Afinal de contas, o que constitui a maior parte da narrativa dos profetas, se não confissões de culpa coletiva, admoestações ao povo e anseio por mudança? Se todo cidadão agisse como os profetas bíblicos em relação às questões sociais, talvez assuntos como drogas, violência e desonestidade fossem tratados de um modo diferente. Não seriam apenas números de estatística, muito menos remédio para sintomas. Eles não se limitariam a mandar dependentes químicos para clínicas de tratamento. Assim, como quebraram os ídolos de Baal, baniriam das mídias todo incentivo ao uso de entorpecentes, seja por meio de um cantor famoso ou de uma atriz com carinha de anjo. Não teriam medo do politicamente correto. Ficariam firmes pelo que é ético ainda que caíssem os céus. Mas não temos uma nação de profetas e não é da sociedade comum que quero falar. Meu assunto, como disse, é o cristianismo e a autocrítica que faço dele. Propagandas de Cristo. Se tem um negócio que, a despeito de crises, gera muitos resultados é a publicidade e propaganda. Um marketing bem feito pode dar muito lucro, mas também muito prejuízo. Há vários casos de empresas que perderam grande quantia de dinheiro por causa de um comercial que não saiu direito. Um caso, porém, não se deveu ao trabalho dos publicitários, mas ao garoto propaganda. A gafe do protagonista lhe custou patrocinadores e muito dinheiro, mais de $1 milhão em prejuízo. Estou falando do nadador americano Ryan Lochte, que foi pego mentindo nas Olimpíadas do Rio 2016. Ele inventou um assalto à mão armada, apenas para esconder do público uma noite de farra fora do alojamento. Quando estourou o escândalo, marcas parceiras caíram fora do patrocínio, entre elas a Speedo. O episódio feriu a credibilidade do atleta e causou problemas para o time americano. Nenhuma marca queria mais ser vista como patrocinadora do Pinóquio das piscinas. Das Olimpíadas para a Bíblia, não é muito diferente em relação ao cristianismo. O apóstolo Paulo declarou certa vez que os cristãos seriam o bom perfume de Cristo, segundo Coríntios 2 verso 15. Não creio que esteja cometendo nenhum erro hermenêutico se disser que isso equivaleria hoje a dizer, os cristãos são, ou deveriam ser, a boa propaganda de Cristo. Mas nem sempre é assim. Não sou perfeito, mas procuro sempre me lembrar de que minha vida pode ser a única Bíblia que muitos leem fora da igreja. Dependendo da situação, isso pode não ser muito bom. Daí a responsabilidade daqueles que dizem crer em Deus. Já ouvi falar que Gandhi dizia não ser cristão por causa dos cristãos. A princípio julguei ser frase de internet, como as milhares falsamente atribuídas a Clarice Lispector, Einstein, Charlie Chaplin, John Lennon e outros.
Mas depois de ver que vários biógrafos de Gandhi confirmam o dito, resolvi dar mais atenção a ele e me arrepiei ao ver o contexto que o envolveu. Tudo começa com o trabalho de um missionário metodista, Eli Stanley Jones, que partiu para a Índia em 1907 a fim de pregar o Evangelho. Ao chegar lá, ele se dedicou às classes mais baixas da população, incluindo os Dalits, como faria posteriormente Madre Teresa de Calcutá. Por se envolver ativamente com grupos assistenciais, ele acabou fazendo amizade com muitos líderes do movimento de libertação da Índia, dentre eles, um certo senhor, Gandhi, que ainda não havia se tornado o famoso Mahatma, isto é, a grande alma. Em várias de suas obras, mas especialmente o Mahatma Gandhi, a Interpretation, 1948, é possível encontrar excertos de sua correspondência pessoal com o grande libertador da Índia. Sua franqueza ao falar do cristianismo é estarrecedora. Mesmo sendo considerado um Billy Graham da Índia, um título, a meu ver, anacrônico, Jones não escondeu o fato de que fora ali para pregar Jesus e saíra de lá com a sensação de que foi Gandhi quem o evangelizou, tornando-o um promotor do pacifismo. Tanto que Jones foi indicado em 1948 para o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho de reconciliação na Ásia, África, e entre o Japão e os Estados Unidos. Veja o que Jones escreveu sobre o amigo e líder indiano. Deus faz uso de muitos instrumentos, e ele pode ter recorrido ao Mahatma Gandhi para cristianizar um cristianismo não cristão. Agora perceba o caos de um mau exemplo. Jones conta que uma vez Gandhi considerou se tornar cristão e chegou a frequentar uma igreja metodista, mas a igreja era feia. Irmãos sonolentos durante o sermão, naquela atmosfera fria e indiferente. Ele foi compelido a desistir de frequentar aquela igreja. Aquela decisão que Gandhi tomou afetou o destino de 400 milhões de pessoas na Índia. É que Jones pensava que, por causa de sua influência no país, se Gandhi houvesse se tornado seguidor de Jesus Cristo, talvez a Índia fosse hoje o maior país cristão do mundo. Um episódio, ocorrido na África do Sul, em pleno regime do apartheid, tornou a rejeição de Gandhi pelo cristianismo ainda mais acirrada. Os detalhes abaixo foram publicados na Christianity Today. Jones não conta todos os detalhes, mas aponta para sua historicidade. Quando Gandhi era um jovem advogado, ele ficou atraído pela fé cristã, pois tinha estudado a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. Estava explorando seriamente a possibilidade de tornar-se um cristão, quando decidiu assistir a um culto em uma igreja local. Mas, assim que subiu os degraus, o ancião da igreja, um sul-africano branco, barrou seu caminho na porta. Aonde você pensa que vai? Kafir, tratamento pejorativo dado aos negros e estrangeiros? Perguntou o ancião em um tom de voz beligerante. Gandhi replicou, eu gostaria de assistir ao culto, aqui. Mas o ancião rosnou, não existe lugar para kafirs nesta igreja. Fora daqui ou eu chamarei meus assistentes para tirá-lo escada abaixo. Depois de um episódio desses, fica difícil dizer alguma coisa que amenize a situação, não é mesmo? Mas, ao que parece, Gandhi, embora negasse a possibilidade de se tornar um cristão, não perdeu a admiração pelos ensinos de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha. Quando ele e Johnny se encontraram pela primeira vez, o missionário não hesitou em perguntar-lhe o que os cristãos poderiam fazer para que o cristianismo fosse mais naturalmente aceito na Índia, e não mais identificado com uma cultura de opressão, vinda de um governo estrangeiro. Veja o que ele respondeu. Em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que todos vocês, pastores, missionários e cristãos, vivessem mais à semelhança de Cristo. Que vocês pratiquem a vossa religião sem adulterá-la ou torcer a sua mensagem. Que vocês amem mais e enfatizem o amor, pois o amor é a mensagem central do cristianismo. Estudem mais a religião alheia e procurem por alguma coisa boa que possa existir nelas, no sentido de serem mais simpáticos com aqueles que são diferentes. Arautos ou palhaços. Quando fazia o mestrado com os padres jesuítas eu li o livro Introdução ao Cristianismo, de Joseph Ratzinger, escrito antes de ele se tornar o Papa Bento XVI. Já na introdução, ele conta uma parábola descrita originalmente por Kierkegaard, um grande filósofo do século XIX, sobre um palhaço e seu desafio de alertar a todos sobre um incêndio que começara. Certa vez houve um incêndio num circo ambulante na Dinamarca. O diretor mandou imediatamente o palhaço, que já se encontrava vestido e maquilado a caráter, para a vila mais próxima, para que buscasse ajuda, advertindo de que existia o perigo de o fogo se espalhar pelos campos ceifados e ressequidos, com risco iminente para as casas do próprio povoado. O palhaço correu até a vila e pediu aos moradores que viessem ajudar a apagar o incêndio que estava destruindo o circo. Mas os habitantes viram nos gritos do palhaço apenas um belo truque de publicidade que visava levá-los em grande número às apresentações do circo, aplaudiam e morriam de rir. Diante dessa reação, o palhaço sentiu mais vontade de chorar do que de rir.
Fez de tudo para convencer as pessoas de que não estava representando, de que não era um truque sim um apelo da maior seriedade. Tratava-se realmente de um incêndio. Mas a sua insistência só fazia aumentar os risos, achavam excelente a sua performance, até que o fogo alcançou de fato a vila. Aí já era tarde, e o fogo acabou destruindo não só o circo, como também o povoado. Na aplicação de Ratzinger, o palhaço seria um teólogo que tenta alertar ao mundo moderno usando uma roupagem medieval que não traz credibilidade alguma, ou seja, o desafio é apresentar ao mundo de hoje uma mensagem que tem trajes e pensamentos da antiguidade. Muito bem ponderado. Contudo, tomo licença para ir em outra direção. O problema da história, a meu ver, não está na mensagem nem na roupa, mas no mensageiro. Ele sempre se portou como palhaço, falou como palhaço, viveu de tirar gargalhadas das pessoas e agora que precisa falar sério, ninguém lhe dá atenção. Assim também será comigo e com todos os que professam servir a Deus. Tomando novamente o cristianismo como estudo de caso, todas as vezes que falo de Cristo, mas não vivo como ele viveu, pareço um palhaço com uma mensagem certa. O fogo pode até ser verdadeiro e o perigo iminente, mas tudo não passará de uma grande piada. Sei que existem os que zombam por puro amor da zombaria. São doentes emocionais que, por fugirem da responsabilidade, não conseguem levar nada a sério. Contudo, isso não ouvi da realidade de que minha conduta pode fazer da cruz objeto de escárnio. Citando um trecho do profeta Isaías, Paulo escreveu aos cristãos de Roma: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os povos, por causa de vocês. Romanos 2 verso 24. Cristianismo sem Cristo. A primeira coisa que percebo, com muita tristeza, é que muitos se dizem seguidores de Cristo, mas nem sabem direito quem ele foi. Outros dizem amar a Jesus, mas odeiam esse negócio de igreja e a consideram uma péssima ideia. Há alguns anos houve um lema da juventude alemã, que chegou a virar tema de livro. Eles diziam Jesus sim, igreja não. Nos Estados Unidos também é crescente o número dos que se adequam ao chamado Church Christianity, isto é, um cristianismo sem igreja. Veja que curioso o título de um panfleto sobre política americana. Eles odeiam o cristianismo, mas amam Jesus. Isso para mim soa como eles odeiam jogar bola, mas amam o futebol. Você já deve ter percebido que não vinculo moralidade a uma questão de crença, especialmente no sentido de que um ateu não possa ser considerado moral. Contudo, também não posso negar que a percepção de Deus ou a negação de sua existência modelam muito nossas atitudes e motivações. Uma pessoa que vive sem Deus não faz caridade pelos mesmos motivos de alguém que vive com ele. Ambos podem ser igualmente caridosos, disso não resta dúvida, mas o arrazoado de um não será o mesmo do outro. Agora, se posso ser muito honesto com você, o que temo não é tanto o ateu teórico, aquele que admite sinceramente não crer em Deus. Ele é honesto com sua descrença. O que me preocupa é o ateu prático, aquele que diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. A falta de honestidade neste segundo caso é muito perigosa, pois gera neuroses e incoerências comportamentais. Talvez seja por isso que, embora vivamos num mundo crente, as pessoas agem como se Deus não estivesse aqui desaprovando o comportamento delas. Deixe-me reproduzir com minhas palavras uma parábola contada por Philip Yancey no livro Perguntas que Precisam de Resposta, de modo muito poético. O autor se pergunta como seria uma sociedade que descobrisse para além de qualquer questionamento que não há Deus, não há céu, nem salvação eterna. Tal sociedade entenderia que a vida é só essa e não há outra. Logo, a juventude seria mais valorizada que a velhice, pois não há futuro melhor para ansiar. O esporte seria uma obsessão nacional. As capas de revistas exibiriam rostos sem rugas e corpos perfeitos. A imagem e a estética estariam acima da ética e o lema de todos seria aproveite o dia de hoje antes que se arrependa e a ética hedonista, não resista às tentações. Pode ser que não tenha uma segunda chance. Yancey continua imaginando uma cidade com cada vez mais crimes, mais hedonismo, e maior medo da morte, pois este é o fim absoluto de tudo. Então ele termina de modo irônico, agradecendo por viver num país que, ao contrário daquela cidade, acredita em Deus, no céu e na salvação. Mas, como eu disse, ele foi irônico, pois é exatamente assim que nossa sociedade se encontra. A pergunta óbvia é: vivemos realmente numa sociedade que professa sua fé? O conhecido psiquiatra Karl Menninger escreveu um livro cuja tradução do título é O que foi feito do pecado? Nele o autor comenta a paradoxal atitude da modernidade em relação às questões morais. Ele observa que os desvios de comportamento atuais são estranhamente explicados ou justificados a partir de questões mentais ou psicológicas como se não existisse pecado. Os vícios não são mais combatidos, são tolerados e compreendidos. Alguém violento, assassino, ladrão pode ser até um bandido, mas nunca um pecador.
Os mais emotivos dirão que o delinquente é sempre simplesmente uma vítima da sociedade ou de traumas de infância. Mas nunca alguém que está pecando contra a lei de Deus. Isso, para o Dr. Menninger, era paradoxal numa sociedade que se dizia religiosa. É como se as pessoas não mais pecassem, entende? Esse livro foi escrito há mais de 40 anos. Se o autor estivesse vivo hoje, ficaria mais perplexo ainda diante da crescente perda de valores morais, especialmente nas igrejas. Embora seja religioso, repito mais uma vez a visão nietzschiana da morte de Deus, se puder lê-la como anúncio de uma morte circunstancial e filosófica. E vou mais longe. Concordo, honestamente, com o fato de que, em muitas instâncias, houve igrejas e agremiações religiosas que ajudaram a celebrar o culto fúnebre de Deus, como se ele houvesse mesmo morrido para seus membros. Às vezes, vejo a indiferença espiritual e me pergunto, não é exatamente isso que Nietzsche descrevia? Lembro-me do personagem louco que aparece no Gaia Ciência, gritando angustiosamente pelas ruas, Deus morreu! Deus morreu! Aparentemente, ele era o único a se importar com isso. Desvairado, o louco adentra várias igrejas e ali entoa o seu Requiem aeternam Deo ou o descanso eterno de Deus. O Requiem era um tipo de missa fúnebre em latim. Acompanhado até a porta e questionado energicamente, ele retrucava sem parar apenas o seguinte: o que são ainda afinal estas igrejas, senão túmulos e mausoléus de Deus? Ponto. A impressão que fica é que, embora o mundo não tenha teoricamente comprado a proposta do ateísmo, aceitou ativamente que Deus não existe. Por isso agem como crianças travessas quando os pais não estão em casa. Aprontam, quebram e bagunçam, depois põem a culpa no gato da vizinha. Provavelmente seja esse o enfoque da pergunta de Cristo: quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Lucas 18 verso 8.